Olá, queridos irmãos, a graça e a paz, que coisa boa poder estar se aproximando de vocês, mesmo que de maneira virtual. Recebi com muita alegria o convite para estar falando um pouquinho sobre missões, contando um pouco daquilo que Deus tem feito na nossa vida e através da nossa vida. É uma alegria muito grande poder, mesmo que virtualmente, a gente saber que você está aí do outro lado, tirou esse tempinho para ser edificado, para ser abençoado e para nos abençoar. Eu espero que o Senhor fale ao teu coração neste tempo, que ele seja um tempo precioso para a tua vida, que algo realmente possa falar com você a ponto de que você não saia deste culto virtual, não saia deste tempo precioso sem levar algo do Senhor para a tua vida. Eu sou o missionário Edio Trindade, estou na cidade de Rebouças. Rebouças fica perto de Irati, fica perto de Ponta Grossa, 105 quilômetros aqui de Ponta Grossa. Então é uma cidade de 13 mil, quase 14 mil habitantes, uma cidade pequena. E o Senhor me levantou num certo tempo, eu, a minha família, e através da vida de alguns homens de Deus, que foram movidos pelo Espírito Santo para estar aqui neste lugar. E neste período o Senhor foi levantando pessoas, mexendo com corações, para que a cidade de Rebouças pudesse novamente ter o trabalho batista, mais do que um trabalho batista, a palavra do Senhor sendo levada de maneira séria, coerente, dentro daquilo que a palavra de Deus nos orienta, dentro daquilo que Deus espera de nós. Mas o gostoso é que eu estou aqui para falar de missões estaduais, e não há nada mais prazeroso no nosso meio do que missões. Tudo começa com missões, os trabalhos começam com missões. Quando nós nos convertemos, automaticamente eu me torno um missionário, você se torna um missionário. Mas eu quero, daqui a pouco, se você trouxe tua Bíblia, está aí do ladinho da tua casa, acompanhe. Nós não podemos pegar o hábito de não estar indo para a igreja e não querer acompanhar a leitura bíblica e saber que isso que está sendo lido está lá mesmo, né? Nós temos que continuar com essa boa prática. Mas nós vamos falar de missões estaduais nessa noite. É algo que eu tenho certeza que já arde no coração de muitos irmãos. Deus já tem usado a vida de várias pessoas, de muitos de vocês, para que não só eu, mas muitos outros missionários possam continuar no campo. Eu vim para cá há um pouco mais de 2 anos e meio com a minha família. No primeiro ano viemos para Rebouças, direcionado pelo nosso coordenador, o pastor Romério aqui da região, acompanhado com o pastor Jackson da Igreja Batista Verdade e Vida, que juntamente com outros irmãos nos conduziram a estar aqui neste lugar. Chegamos então neste tempo, encontramos uma igreja, na verdade um templo, né? Só com as paredes levantadas, sem reboco, nem nada assim. E ali 4 pessoas que frequentavam assiduamente. Uma senhorinha que vinha de vez em quando, mas era ali uma família com 2 adolescentes, um menino e uma senhora que vinha, que estava conseguindo manter o trabalho aberto. Mas essa era a quantidade de pessoas que nós estávamos ali. E quando Deus nos trouxe essa cidade, nosso coração começou a se alegrar de perceber que há muito o que se fazer. E é para isso que Deus nos chamou, para trabalhar e fazer a obra dele neste lugar. Depois de 6 meses, meus irmãos, trabalhando e se envolvendo com o coração muito alegre aqui em Rebouças, de repente uma opressão muito grande começou a tomar conta da minha vida, da vida da minha esposa, da minha família. Algumas coisas começaram a ficar estranhas, né? Mas eu queria voltar um pouquinho, eu já estou indo lá na frente. Eu queria voltar um pouquinho e falar de como nós chegamos até aqui, como que o Senhor falou ao meu coração sobre a obra missionária. Eu não tenho como continuar sem contar um pouquinho daquilo que Deus fez para que eu pudesse compreender o seu chamado para o campo ministerial. Eu trabalhava numa fábrica de papel e celulose, embalagens, na cidade de Pirei do Sul. Lá eu era responsável pela manutenção mecânica. Eu tinha um bom salário, um bom emprego, gostava demais daquilo que eu fazia. Este cargo de liderança em empresa é algo que eu sempre estudei e corri atrás para que eu pudesse chegar nesse ponto. Mas depois de um bom tempo nessa fábrica,
algo começou a incomodar meu coração, ou eu diria alguém começou a incomodar meu coração. Aquilo que eu tinha prazer em fazer, aquilo que eu gostava de levantar cedo e voltar para casa muitas vezes de madrugada, ficar muito tempo dentro de uma fábrica, fazendo aquelas máquinas rodar, tudo aquilo produzir. De repente eu começo a chegar na portaria da empresa e olhar para aquele lugar e dizer assim: será que foi para isso que Deus me chamou? Será que de fato Deus quer que eu gaste a minha vida neste lugar? E aí você pensa: não, mas nós somos chamados para falar do amor de Deus em todos os lugares. Não tenha dúvida disso. Onde você está, sim, você é um missionário naquele local. Mas Deus faz algumas coisas diferentes para cada um, específicas. Deus fala de modo diferente. A missão é a mesma: falar do seu amor, falar do seu evangelho. Mas Deus fala de maneira diferente ao coração de algumas pessoas. Ou ao menos no meu foi dessa forma. Eu comecei a não ter o mesmo prazer em estar naquele trabalho. E de madrugada, às 3 horas, sempre às 3 horas da manhã, o Senhor me acordava e eu perdi o sono. Então, um crente, quando ele acorda de madrugada, o que ele vai fazer? Orar. E eu fui orar ao Senhor, e nessas madrugadas eu comecei a perguntar: Deus, eu tenho medo, não sei se é isso que o Senhor quer mesmo. A palavra de Deus diz que enganou-se o coração do homem. Então eu tinha medo de me enganar e ir para o campo missionário, levar minha família, levar minhas filhas, minha esposa, e submeter elas a alguma coisa que foi eu que plantei dentro do meu coração. Então as minhas orações a Deus, 99% de certeza, não é certeza. Tinha um pastor, John Lair Murphy, aqui na cidade de Araucária, na nossa primeira igreja batista, que ele falava: se faltar 1% para chegar no céu, faltou o céu inteiro. Então eu fui ousado com o Senhor. Eu falei: Senhor, se faltar 1% de certeza de que é para eu estar entrando no ministério, 1% para mim é muita coisa. E em uma dessas madrugadas eu estava orando e pedi para que o Senhor falasse ao coração da minha esposa. A minha esposa, sempre parceira, e em todos os lugares que eu fui trabalhar fora, ela foi junto comigo, sempre estava ali, e também estava feliz porque eu estava bem empregado, ganhando um bom salário. As situações estavam dando outro rumo em relação à questão financeira e tudo mais. Mas de repente eu chego para ela e falo para ela: amor, eu estou sentindo algo de Deus. Algumas coisas começaram a acontecer em torno de nós, e ela percebeu isso. Mas eu confesso para você, tanto eu e ela, nós estamos fugindo disso, de fato, com medo. Não dá para enganar nem os irmãos, muito menos ao nosso Deus. As preocupações começaram a tomar conta. E a minha oração era para que, se de fato era para eu deixar o meu trabalho naquele momento e ir para o campo missionário sem deixar todos os meus benefícios de empresa, salário, cargo, futuro, tudo aquilo que eu estava almejando, estava estudando para poder, tinha iniciado um curso de engenharia, então estava tudo aquilo muito forte no meu coração, e deixar tudo isso para trás, para dizer assim: eu estou indo, foi algo realmente muito difícil. Então eu esperei a confirmação. Eu desafiei o Senhor: Senhor, se é da tua vontade mesmo, fala à minha esposa, fala ao coração dela, ao menos que ela reconheça que isso está vindo do Senhor, e que é para isso que o Senhor nos chamou, e é para isso que o Senhor nos quer aqui neste lugar, aqui nesta terra. E quando eu cheguei do meu trabalho, eu lembro que eu fui tomar um banho. Quando eu saí, abri a porta, minha esposa estava olhando para dentro da geladeira. Eu acho que ela disse que até hoje ela não lembra muito disso, mas eu lembro que ela estava olhando para dentro da geladeira como quem olhava longe no fundo daquela geladeira. Será que daqui 2, 3 meses vai estar desse jeito? Será que quando for para o campo a geladeira vai continuar do jeito que está? E ela olhou para mim e disse: amor, se Deus está chamando, nós temos que ir, né? Isso foi uma confirmação do Senhor. Aquele calafrio subiu. Eu falei: agora eu não posso mais fugir, porque eu pedi a Deus que, se fosse da vontade dele, que fosse 100%. E naquele dia, o Senhor, através do coração da minha esposa, confirmou que era 100% a vontade dele, que eu saísse do meu trabalho e eu fosse para o campo missionário. Dali tudo a gente começou um processo de oração, de acompanhamento, um processo de andar com alguns pastores, um processo de estar no campo da engenharia. Passei para teologia e passei a fazer o curso de teologia pela FABAPAR.
Nesse processo todo, meus irmãos, muita coisa aconteceu. Nesse processo todo, muitas dúvidas chegaram. Muitas coisas falavam ao meu coração. Eu quero apresentar para vocês a minha família, cujo qual eu sou totalmente incompleto se eu não tenho elas. Eu vou chamá-las um pouquinho aqui para que você mesmo do outro lado possa conhecer a Cristiane, que é minha esposa, essa corajosa, a Giovaninha, que vai subir no banquinho aqui agora, e vai mostrar só a carinha dela lá, ó, a Gabriele. Essa aqui é a parte que me sustenta, primeiramente o Senhor, é claro, e elas que estão aqui junto comigo, né? Sem elas a coisa ficaria complicada. Então o Senhor colocou no coração da família. Nós somos uma família missionária que veio para Rebouças com um propósito. E Deus tem nos abençoado nesse tempo. Obrigado, meninas. Já apresentei vocês, né? Já melhorei a imagem aqui. Eu trago elas para a imagem ficar mais bonita, né? Para não ficar só comigo nesse negócio. Irmãos, dentro disso que eu falei para vocês, o Senhor começou a falar ao meu coração. E alguns versículos começaram a saltar aos meus olhos. Eu olhava e o Senhor dizia o tempo todo, é isso. Há uma oportunidade, há pessoas precisando ouvir da minha palavra. Há muito lugar ainda para se avançar e muitas poucas pessoas para irem. E eu lembro que nenhuma dessas passagens em que falou muito ao meu coração foi quando Paulo, mesmo querendo estar com os irmãos, ele compreende em 1 Coríntios, capítulo 16, do versículo 9 em diante. Paulo diz bem assim, ó: porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Porque uma porta grande e eficaz se abriu, e há muitos adversários. Eu consegui imaginar Paulo, se você olhar um pouquinho para cima do texto, ele dizendo que ele queria estar com os irmãos, seria uma alegria para ele poder estar com os irmãos, mas ele compreendeu que a conversão dele não vem simplesmente agora para cumprir o seu propósito na terra, mas o propósito de Deus. Paulo compreende que ele não está mais aqui para fazer a sua própria vontade, mas a vontade do Senhor. E Deus coloca uma missão no coração de Paulo: não perder as oportunidades, não deixar que as portas grandes e eficazes passem. Paulo, a despeito do seu desejo de estar voltando para aquele lugar, estar com os irmãos, Paulo compreende que a missão de levar o Evangelho é muito maior. Quando Jesus, em Mateus 9:36, que é a nossa divisa da nossa campanha de missões, Mateus 9:36 diz que vendo ele a multidão, compadeceu, porque estavam aflitos e exaustos, como ovelhas sem pastor. Quando Jesus olha para aquela multidão, tem compaixão. Quando Jesus olha para aquela multidão, vê que ela está aflita, vê que ela está exausta, Jesus tem compaixão, e essa compaixão deve mexer o meu coração e deve mexer o teu coração. Se Ele é o teu Senhor, se Ele é o meu Senhor, a mesma missão que Paulo compreende, que Deus coloca nas suas mãos, a mesma missão que Paulo compreende, que os seus desejos não são o mais importante, mas cumprir aquilo que Deus colocou. Quando eu vejo Jesus amando essas pessoas, andando por toda aquela região, porque queria abençoar a vida daquelas pessoas, eu digo: qual é a minha parte nesse negócio? Qual é a minha parte dentro de todo esse contexto do que Cristo fez por mim? Agora Jesus me chamou para ir para o campo missionário. Agora Jesus vai estar comigo. Agora Jesus quer que eu faça algo. O que eu devo fazer? Compaixão. Ver as pessoas. Orar pelas pessoas. Buscar se relacionar de uma maneira que o nome do Senhor seja glorificado na vida dessas pessoas. Quando Paulo decide que vai deixar os seus prazeres, as suas vontades em segundo plano, e vai colocar sempre o plano do Senhor em primeiro lugar, Paulo me dá uma lição. Paulo te dá uma lição dizendo assim: fomos chamados para algo muito maior, muito maior. Jesus, irmãos, é a esperança que transforma.
Agora há pouco eu falava para os irmãos que 6 meses depois, começamos a sentir uma opressão muito grande neste lugar. E fomos pesquisar um pouco mais e descobrimos que é uma cidade totalmente voltada à feitiçaria. Coisas, práticas muito antigas que eu achei que tinham diminuído bastante neste local. Há uma associação dessas práticas. Depois disso, por 2 vezes, numa cidade pequena onde costuma não ter muito roubo, entrar à nossa casa, levar as nossas coisas. Muitas coisas aconteceram aqui para que nós deixássemos o campo. Mas nós compreendemos que Deus não nos chamou para regredir. A missão que o Senhor nos deu neste lugar é para falar do amor de Deus para todos aqueles quanto o Senhor colocar no nosso caminho. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje na cidade de Rebouças. Depois de um certo tempo começamos a nos envolver. Mesmo em meio a toda essa opressão, o Senhor levantou pessoas para estar orando por nós. Nós começamos a clamar ao Senhor para que nada disso impedisse a missão que o Senhor nos colocou na mão, que era estar nessa cidade. O lugar onde o trabalho batista estava praticamente parado. Para que o Evangelho do Senhor, a palavra genuína e verdadeira, fosse pregada para essas pessoas. Essa cidade é uma cidade que já sofreu muito com lideranças evangélicas que infelizmente provocaram muito escândalo. Na cidade pequena, os irmãos sabem, cidade pequena as coisas correm muito fácil. Então ganhar a confiança dessas pessoas e mostrar que existe um lugar onde a palavra é pregada genuinamente e que o evangelho é puro e simples, ganhar a confiança dessas pessoas leva um bom tempo. E hoje esta confiança está sendo restabelecida neste lugar. As pessoas estão sabendo, aquelas que nós estamos conhecendo, se envolvendo, que há um lugar nessa cidade onde o evangelho é pregado genuinamente. Durante esse período, meus irmãos, muitas ações nós fizemos, muito trabalho foi feito, algumas pessoas foram batizadas. Há uma cadeia de relacionamento muito grande aqui na cidade. Nós temos conversado com muitas pessoas. E neste tempo de pandemia, quando nós entramos nele, eu falei, nossa, e agora? Ia começar estudo bíblico com fulano, ia começar isso, ia começar aquilo. E o Senhor foi alargando mais ainda essas portas. Mais oportunidades de se relacionar foram acontecendo. Agora olha só, tudo isso, na verdade, é só um pouquinho daquilo que Deus tem feito. Um pouquinho daquilo que Deus pode fazer. Mas tudo isso só é possível, meus irmãos, porque pessoas acreditam na obra missionária. Nós temos uma grande dificuldade no nosso meio, e eu creio que talvez não seja só uma prerrogativa nossa, em que as pessoas se convertem, entendem que elas são de Jesus, que as pessoas passam a buscar se relacionar com o Senhor, mas como é difícil ela compreender a missão que o Senhor colocou na mão dela. Nós passamos a congregar numa igreja, passamos a viver um tempo gostoso e precioso. Quantos de nós gostariam de voltar lá atrás, só um dia, para louvar mais uma vez naquele começo da conversão, para ouvir um pouquinho da palavra com mais entusiasmo, como ouvi lá no começo. Muitos de nós, no meio da caminhada, acabamos perdendo este gosto. E além de perder tudo isso, nós vamos perdendo a capacidade de compreender que quando Deus nos chama, Ele não nos chama para simplesmente ficarmos sentados em um lugar, simplesmente não fazer aquilo para o qual Ele nos enviou. O chamado da conversão que o Senhor Jesus traz para a nossa vida, Ele vem também junto com uma missão. Falar do amor de Deus em todos os lugares. Mas tem lugares que nós não temos como ir. Tem lugar que você realmente não pode ir. Como eu disse agora há pouco, Deus fez comigo, eu estava em um lugar, Deus fez comigo de um jeito, falou comigo de um jeito. Mas Ele pode falar com você de outro. Não necessariamente você vai sair do teu trabalho. Pelo contrário, quem sabe é ali que Deus quer que você seja uma bênção. Quem sabe é ali que Deus espera que você seja canal do amor de Deus naquele lugar. Mas no meio da caminhada, muitos esquecem que Deus nos chamou para sermos missionários. A minha família e eu viemos para Rebouças, mas você pode estar aí onde você está. Ou quem sabe, você ouvindo esta palavra, eu quero te encorajar. Se Deus te chamar, se Deus disser que é para você ir, não se preocupe. E deixa eu falar para você, você está falando de alguém que teve muito medo e ainda tem, normal. Mas no começo do ministério, quando o Senhor disse, olha, quero que você vá, as pernas tremiam, calafrio, noites mal dormidas.
Por quê? Porque nós temos medos e preocupações. Agora olha só, quem nos deu a missão foi aquele que olha para a multidão e tem compaixão dela. E no meio dessa multidão está eu e você acha que Deus não vai ter compaixão de você se Ele te levar para o campo missionário? Você acha que Deus não vai cuidar de mim e de você, sendo que a Bíblia diz em Mateus 9,36 que Ele olha a multidão e Ele tem compaixão? Esse mesmo Jesus que tem compaixão daquela multidão tem compaixão de mim e de você. Nós estamos no meio dela. O tempo era outro, mas a multidão ainda carece de compaixão da parte do Senhor. A minha pergunta para você é: no meio de toda essa questão de missões, quem tem sido seu adversário? Paulo diz assim, porque muitos são os adversários. Nós vivemos num país relativamente livre. Eu digo relativamente porque há muitas coisas encobertas, mas nós podemos falar do amor de Deus livremente. E quais são os seus adversários? Eu cheguei a um ponto de analisar que o maior adversário era eu mesmo. Os meus medos me paralisavam, a minha falta de fé me paralisava e muitas outras coisas que talvez eu pudesse listar aqui neste lugar, pudesse falar para você neste tempo. Mas eu quero dizer para você que isso pode ser vencido, que o Senhor tem algo maravilhoso para fazer através das nossas vidas. Neste lugar, irmãos, eu vi pessoas sendo batizadas, eu vi pessoas sendo restauradas pelo Senhor, eu vi pessoas deixando as suas velhas práticas e se voltando a Deus. Mas isso é possível porque eu estou aqui? Não, porque o Senhor enviou alguém para este lugar e Ele usou vidas para abençoar vidas nessa cidade. O nosso chamado missionário é: sejamos todos nós uma bênção na vida de alguém. E talvez, como eu disse agora há pouco, você não saia aí da tua cidade, até porque tem muita gente precisando ouvir do amor de Deus. Mas qual é o teu maior adversário neste momento? Eu não consigo falar do amor de Deus? Eu não consigo participar disso? Eu tenho dificuldade de ofertar, eu tenho dificuldade de ajudar alguém que está no campo, eu tenho dificuldade de participar das ações missionárias da minha igreja. Clame ao Senhor, eu tenho certeza que Ele tem algo maravilhoso para fazer na tua vida e no teu coração. Nós estamos aqui, meu querido, porque nós acreditamos que Jesus, esperança que transforma. Nós acreditamos que esse Jesus que teve compaixão daquelas pessoas naquele momento é o mesmo que tem compaixão com esta cidade. É o mesmo que procura ter compaixão com todas as cidades. Mas Ele espera de mim e de você um compromisso genuíno com Ele. Qual é a tua parte dentro de missões? Quem é você dentro de toda essa missão que o Senhor nos deu? Quem é o seu maior adversário? O que te impede de ser uma bênção para o reino de Deus? Para mim é uma alegria poder estar com vocês, falando um pouquinho daquilo que Deus tem feito. Eu teria muito mais coisas para falar, teria testemunhos para dar, mas eu tenho uma coisa para te dizer: se Deus está te chamando para fazer parte dessa obra, não deixe para depois. Eu poderia falar para você, meus irmãos, e quem sabe numa outra oportunidade, quantas e quantas foram as vezes que o Senhor mostrou a sua fidelidade nas nossas vidas. Momento em que nós achávamos que não tinha mais de onde tirar, não tem mais o que fazer, e o Senhor nos surpreendeu. Aí talvez você diga: mas isso não precisa exatamente eu estar no campo missionário para viver? Não, de forma alguma. Cada um tem seu relacionamento com o Senhor e sabe o que Deus tem para fazer e fez e fará na sua vida. Mas eu vou dizer para vocês que eu passei a experimentar coisas fenomenais depois que eu disse: sim, Deus, nós vamos para o campo. Eu digo nós porque eu orei ao Senhor para não ir sozinho, então eu trouxe elas comigo. Mas passamos a experimentar coisas maravilhosas, Senhor, e as maiores foram ver vidas resgatadas, pessoas abandonarem a sua velha prática, pessoas abandonarem aquilo que elas faziam e voltaram aos olhos para o Senhor. Qual é a tua parte dentro de missões? Jesus é a esperança que transforma.
Se você acredita nisso, meu irmão, abra o teu coração, deixa o Senhor falar com você. Não deixe esse tempo precioso de Deus na tua vida passar em vão. A nossa vida é curta, isso talvez seja uma conversa filosófica simples, e você já sabe, mas ela passa muito rápido. Não perca a oportunidade de ser uma bênção na vida de alguém. Não perca a oportunidade de ser uma bênção em missões. Abrace essa campanha. Eu sei que talvez você diga assim, campanha, veio outra. É porque as pessoas estão carentes de ouvir da palavra de Deus. E tem lugares que os missionários vão falar do amor de Deus. E para isso, Deus quer usar a tua vida. Eu sempre falo nos lugares que eu passo que eu não estou aqui simplesmente sozinho com a minha esposa. A cada pessoa que se converte, a cada pessoa que entra naquela igreja, a cada pessoa que nós nos relacionamos e falamos do amor de Deus e demonstrando o amor de Deus, cada um daqueles que apoiam a sua obra missionária estão juntos. Esse trabalho não é feito simplesmente por nós. Esse trabalho é feito por irmãos que compreenderam que Deus os chamou para ser uma bênção na vida dessa cidade, na vida dos missionários, na vida daqueles que vão se encontrar no meio do caminho. Abraço, meu querido, missões estaduais. Não deixe essa oportunidade passar. Que o Senhor tem grandes coisas a serem feitas na vida de muitas pessoas. Mas Ele espera que eu e você compreendamos de todo o nosso coração que fomos chamados para fazer missões. Jesus é a esperança que transforma. Deus abençoe a tua vida. Deus te abençoe, meu querido. Que bom saber que até aqui você ficou e que essa palavra possa de alguma maneira tocar o teu coração, não porque eu estou falando, porque é isso que o Espírito de Deus espera de mim e de você, que nós possamos ser sensíveis ao chamado do Senhor na obra missionária. Muito obrigado aos irmãos que fizeram este convite, muito obrigado aos queridos que me deram a oportunidade de falar um pouquinho de missões, falar daquilo que Deus tem feito, porque nós acreditamos. Jesus é a esperança que transforma. Deus abençoe a todos.